Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo aí com você, meu amigo, minha amiga internauta. Que alegria ter você sempre nos acompanhando, nos prestigiando e sempre agradecendo a você que já está inscrito em nossos canais e repetindo aquele convite. Se você acompanha e ainda não se inscreveu, me dê a honra de se inscrever aí e acompanhar, é tão importante. Nós temos uma meta para atingir esse ano e estamos bem próximo dela. Estamos chegando a 20 mil inscritos no nosso canal, então prefiro que você realmente nos dê esse apoio aí. Bem, e hoje nós vamos tratar aqui de assuntos importantes com a presença do deputado federal Henderson Pinto. Aliás, fazia tempo que eu não conseguia trazer aqui o deputado, mas agora aproveitou que ele chegou de Brasília hoje e atendeu aqui o nosso convite. Primeiro quero agradecer, deputado, aí a gentileza de, mesmo com esse corre-corre, agenda super carregada, mas estar aqui para a gente dar algumas informações. Eu que agradeço, Oswaldo, pelo convite, né? Um abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento e principalmente nesse mês de Outubro Rosa, em especial as mulheres, né, que lutam contra o câncer e aquelas que também estão fazendo a prevenção. E dizer que realmente eu cheguei de Brasília, muita luta, muita batalha lá em Brasília, e é uma honra. E claro que devido toda essa questão do mandato de deputado federal, que é totalmente diferente de vereador, que a gente cuida só da cidade, mandato federal você tem que estar ajudando o estado todo e ainda discutindo os assuntos de interesse do Brasil. Então é uma missão que o nosso tempo realmente ele fica corrido e às vezes a gente não tem a mesma frequência, né, de presença para poder dar conta do recado, porque a população espera da gente sempre o trabalho. Tá certo. Deputado, vamos então aproveitar o tempo, começar com o polêmico de ontem lá em Brasília, que aliás o senhor tem demonstrado ao longo desses meses aí, uma luta constante, permanente, principalmente em defesa da situação dos pescadores. E esse assunto também estava embutido dentro dessa medida provisória que ontem, lá em Brasília, ela é conhecida mais com a MP do IOF, né? Mas na verdade ontem saiu de pauta e aí ela caduca. Então eu queria que você aproveitasse e explicasse o andamento dessa discussão. Nós fomos surpreendidos alguns meses atrás com a edição dessa medida provisória, como nós derrubamos lá o IOF na Câmara Federal, o governo fez a edição dessa medida provisória, né, taxando alguns segmentos da nossa economia. E a partir daí nós fomos identificando, principalmente aquela situação onde nós estamos lutando com prioridade, que é o caso dos nossos pescadores artesanais, como também o próprio setor produtivo, o produtor rural. E dentro da MP, eu fui para a comissão mista, que foi formada entre deputados e senadores, e passei a discutir de forma veemente, meio que coordenando essa área da pesca artesanal. Por quê? Porque hoje o seguro-defesa, ele é um benefício que ele faz com que se garanta a sustentabilidade do período em que as nossas espécies estão em reprodução. Sim. Então ele não é um programa social de complemento de renda, como um Bolsa Família. Ele é um programa de renda para as famílias que não estão naquele momento exercendo a sua atividade, portanto não têm renda. Então ele é um salário do nosso pescador artesanal. No Brasil são um pouco mais de 2 milhões de pescadores e a grande maioria está no estado na região norte e no nordeste do país. Só o Pará, por exemplo, tem 508 mil pescadores inscritos hoje nesse sistema. Por conta disso, a MP ela trazia um texto totalmente complicado. Por quê? Existe uma situação desde 2021 que ela se agravou, que é a questão das fraudes, as denúncias de fraude no sistema, que vem se combatendo, mas ainda não de uma forma suficiente para que de fato coíba as pessoas de fraudarem o sistema do seguro-defeso. Por que em 2021? Porque antes, todas as pessoas que tinham acesso ao seguro-defeso, eles eram associados ou a uma colônia de pescadores, ou a um sindicato, algo nesse sentido. Como houve uma questão de constitucionalidade por conta de que ninguém é obrigado a estar sindicalizado ou associado, a pessoa pode ter acesso a um programa como esse sem precisar se associar, isso abriu uma margem para qualquer pessoa entrar no sistema e, infelizmente, por algumas falhas, acabando tendo direito ao benefício, não pescadores. Porque quem tem direito ao benefício é o pescador. Aqueles que estão indevidamente recebendo esse benefício não são pescadores. Até porque, se o camarada é pescador, automaticamente ele já tem o direito ao seguro-defesa, porque ele está exercendo a sua função de pescador. Quem recebe devidamente não é pescador. E aí, dentro da MP, no afã de querer combater a fraude, que nós somos favoráveis a combater a fraude, veio algumas mudanças do tipo, tirando
tirando aí os poderes das entidades, isso é o problema, dificultando o acesso ao crédito e ao próprio registro de pescador que quisesse adentrar ou até renovar o seu benefício. Em relação ao pagamento, que é obrigatório, Tina estava criando uma cláusula para se colocar no orçamento com recurso, se não tivesse recurso não teria pagamento, e esse é o problema, porque se o seguro é para pagar o período de defeso, vão liberar a pescaria no período de defeso, para que os pescadores não fiquem sem renda, ou seja, complicado. Então, nós tiramos, e tinha também que, tirando a autonomia das entidades, passando esses poderes para as prefeituras, e que gerou um problema. A grande maioria dos prefeitos fizeram contato conosco, não tinha nenhuma condição, até porque não é expertise. É igual uma história. Por exemplo, o Sindicato Rural de Santarém, qual é a expertise dele? Conhece o produtor rural. As colônias de pescadores, qual é o objetivo deles? Eles conhecem os pescadores, então não tem como você botar para pessoas que não têm essa expertise para tá homologando um serviço como esse, né? Então nós fizemos, e além do que a exigência da carteira de identificação nacional, que é a nova carteira que foi lançada no Brasil, que todos nós temos que tê-la até em 2032, só que com isso, você imagina, tinha um prazo até o final do ano para que o pescador tivesse a carteira. No Pará, só para você ter uma ideia, apenas 0,47% das pessoas já tiraram sua carteira de identificação nacional, a nova. Como é que nós vamos querer que os 500 mil pescadores tenham esse acesso até o final do ano? Ou seja, seria um problema, né? Além de correr o risco de perder esse benefício. Então, nós entramos em campo, criamos aí uma frente coesa de parlamentares e entidades em prol disso. Eu posso citar aqui o MUPEBAN pela nossa região, a Federação da Pesca, e a partir da Colônia de Pescadores E20, junto com um conjunto de vereadores liderado pelo vereador Jandeilson aqui em Santarém, e vários outros vereadores de Santarém, de toda a região envolvida na pesca, nós fomos para Brasília, levantamos esse tema lá, juntamos outros colegas deputados e senadores que vieram para a luta e compreenderam que o texto estava errado. Aí nós começamos essa luta, além do pescador, também o próprio produtor, porque era a minha preocupação. Por exemplo, hoje taxar os super ricos, ou aqueles que têm muito e pagam pouco, eu acho que é justo. O que não pode fazer com que aquela pessoa, vamos dizer, a classe média brasileira tem que pagar uma conta daqueles que poderiam estar pagando mais do que eles, né? E hoje a classe média do país é a que mais paga. Ou seja, tem que cobrar daqueles que realmente precisam ajudar mais o país. Não só ganhar dinheiro no país, mas também ajudar o país. Só que no meio disso também estava um problema em relação aos produtores rurais, né? Tinha algumas situações lá que estavam aumentando ou cobrando, inserindo cobrança de taxa e alguns benefícios que o produtor tem. Nisso aí, nós começamos um trabalho. A Frente Parlamentar da Agropecuária começou a fazer todo esse trabalho e eu, no caso, conduzi a questão da pesca. Em relação à Frente Parlamentar Agropecuária, com o apoio da liderança, foi tirado alguns itens desses, favorecendo o nosso produtor rural, e no caso dos nossos pescadores também, esses itens que era a supressão do artigo 71, que era o que estava causando problema na medida provisória. Então, o artigo ele foi suprimido e se criamos outros para combater a fraude, né? Por exemplo, o camarada não é só entrar na internet, se cadastrar como pescador, ele tem que comprovar a sua atividade, ele tem que ter a declaração das pessoas da sua comunidade que ele é pescador, ele tem que emitir nota fiscal para esses que não estão cadastrados em nenhuma entidade, e tem que comprovar a sua atividade, diferente de quem está numa entidade, que a própria declaração de uma entidade com assinatura de testemunhas é uma comprovação de que o pescador está exercendo a sua função, né? Então nós fizemos isso e melhoramos o texto. O ganho do pescador e do produtor rural já foi na aprovação do relatório, né? Que ocorreu na comissão mista, inclusive de 13 a 12. Né? 13 a 12, mas foi fundamental. Quando vai para o plenário, aí já é outra história, porque nós já garantimos o benefício para o nosso pescador no relatório. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se a medida provisória fosse aprovada, o nosso pescador e o produtor rural estariam beneficiados pelo relatório que foi aprovado. Se a medida provisória não fosse aprovada, valeria a lei anterior, que é o que aconteceu. Então, os nossos produtores não foram taxados e os nossos pescadores vão receber os benefícios como eram antigamente. Então, esse foi o grande ganho, por isso que a nossa luta para melhorar o relatório. Eu quero aproveitar para agradecer o relator dessa comissão mista, que é o deputado Carlos Aratini. Uma coisa que eu tenho dito no Brasil, Evaldo, que é o que me chama muita atenção. Às vezes eu vejo as pessoas mais preocupadas em estar lacrando na internet, ou por conta dessa polarização, quem é de esquerda, esculhambando quem é de direita, quem é de direita, esculhambando quem é de esquerda, e não senta na mesa para conversar. Olha, quem me conhece sabe, eu sempre fui de direita, mas eu sempre respeitei quem pensa diferente de mim. Eu sento na mesa com o PT, eu sento na mesa com o PSOL, com qualquer partido,
porque a gente tem que sentar na mesa para conversar. Tem gente que não acha que isso é errado. Eu vi outro dia uma pessoa botou num projeto que o governo encaminhou. E qual é o problema se o projeto for bom para o país? E você votar a favor? Exato. Votar contra, independente de onde vem o projeto, é bom, nós temos que votar a favor. Eu acho que as pessoas precisam ter esse discernimento, que tem muita gente que não tem. Foram para lacração na internet, para uma bolha, que se provocada principalmente pelas duas extremas, que nada ajuda o país. Então, voltando para esse assunto, nós conseguimos essa vitória para os pescadores antes de ir para o plenário. Ou seja, o plenário já era uma mera situação, porque tanto faz como tanto fez, né? Claro que nós não podemos pensar em aumento de impostos, né? Principalmente para aqueles que já pagam muito. Mas para aqueles que não pagam, como são aqueles que têm uma renda muito superior à grande maioria dos brasileiros, que são os tão falados super ricos, né? Que claro, tem os que pagam, mas aqueles que não pagam precisam pagar para ajudar também a nossa população, né? Então a MP, ao ser retirada de pauta, ela perdeu o seu efeito, caducou, como se diz, ou perdeu o seu efeito na meia-noite do último dia, que foi dia 8 de outubro, ela caducou, não teria efeito. Só que agora nós temos um problema em relação a isso para os pescadores, porque existe um decreto que também foi publicado no mês de junho desse ano, que estabelece alguma regra, inclusive isso prendeu, está bloqueando o pagamento de 12% de pessoas que pediram seguro-defesa que não receberam ainda de 2024, que está extremamente errado, porque assim, se é uma renda, o cara tem que receber no mês certo. Se ele entrou pedindo em outubro e o seguro-defesa começa em novembro, ele já teria que receber final de novembro, final de dezembro, final de janeiro, fevereiro, porque as espécies são assim, tem espécies de 4 meses até 6, depende da espécie, né? Então nós conseguimos essa vitória, eu quero agradecer a todos que se envolveram e a gente vai continuar essa luta para que o decreto seja alterado também e o nosso pescador não tenha nenhum direito perdido. Volto a dizer, vamos combater a fraude, mas não tirando o direito daqueles que o têm, como é o caso dos nossos pescadores. Tá certo, deputado. Então esse aí, assunto mais do que esclarecido. Agora, tem um assunto também que é de suma importância aqui, que ainda no início da semana nós até divulgamos isso, em relação a recurso para a implantação do chamado Hospital do Amor. Perfeito. Primeiro, o Hospital de Amor é uma estratégia extremamente benéfica ao país, né? O Hospital de Amor de Barretos é algo extraordinário. Eu tive a oportunidade de visitar, junto com o governador Helder, a vice-governadora Hanna, o Alexandre Maduro, vereador que está junto conosco nessa luta, e a associação, a Sociedade de Amigos Só Amor, liderada hoje pelo senhor Roberto Branco. E que já é uma luta antiga, né? Existe hoje uma questão da intenção de um terreno lá na área do regional, de uma área de 100% para essa implantação, mas mais do que isso, o que existe é a vontade e a luta pela implantação desse hospital, dessa unidade aqui em Santarém. Quando nós estivemos em Barretos com o governador e a associação, a sociedade, melhor dizendo, nós conversamos e dentro da estratégia do Hospital de Amor, eles querem 2 unidades no Pará. Uma que é de prevenção, que essa seria aqui em Santarém, e se possível outra de tratamento, que eles pensam ali mais próximo do sul do Pará, mais próximo do Tocantins, que se complementaria. Porque hoje eles têm a unidade de Rondônia, lá em Porto Velho, né? E tem também as unidades que funcionam lá em São Paulo. E aqui no norte falta no Pará. E essas unidades, só em Rondônia, se tem uma dessa, tem 3 unidades. E aí nós fizemos esse trabalho, que tem 2 estratégias. Primeiro, de construir uma unidade nova, que hoje esse projeto custa em torno de 51 milhões. O que está incluso nele? A construção, que é mais de 30 milhões, a manutenção dele por um período de 1 ano e também uma carreta nova para essa unidade, que é aquela carreta móvel que ficaria percorrendo os municípios, fazendo o trabalho de prevenção do câncer, né, como um todo, aqui da região. E o outro, que é o plano B, que seria a instalação provisória de uma área como essa até a construção, que a ideia seria no espaço do próprio estado ou do município para se fazer essa unidade de prevenção, né? Tem hoje uma intenção, se for esse o plano B a ser executado, seria ali onde era a antiga UBAN, né? A ideia seria essa, mas tudo isso está em tratativa. E aí a sociedade reuniu, pediu para que a gente fizesse uma intermediação em Brasília para falar com a nossa bancada, para a gente buscar esse recurso. E foi uma semana altamente produtiva, né? Em que nós saímos de lá maravilhados. Nós tivemos a garantia hoje de mais de 30 milhões de reais já para a realização desse sonho. A ideia que nós defendemos, falamos com o coordenador da bancada, tanto do senador, dos 3 senadores como dos nossos deputados, é que a gente leve essa emenda para ser aprovada nas emendas de bancada, que todo mundo assina, cada um dá a sua contribuição, e a gente completaria para fazer todo esse trabalho. Hoje já está essa junção, esse trabalho sendo também alinhado com o governo do Estado,
e para nós é fundamental. E eu só tenho a agradecer porque hoje o câncer é um problema mundial e aqui no Brasil não é diferente. Hoje é o maior problema de saúde, com exceção da saúde mental. Não sei se vocês vão ouvir agora uma pesquisa que 52% da população, a sua maioria, diz que o maior problema de saúde hoje é a saúde mental, provocado por N motivos. Esse é o problema. A minha filha, você ter uma ideia, ajudou a gente a levar esse assunto para Brasília, que eu dizia para ela, minha filha, dá um assunto que você acha que era importante seu pai defender em Brasília. Ele falou, papai, saúde mental para os adolescentes e jovens. E realmente, às vezes, você não tem a noção do tamanho disso, e agora com essa pesquisa foi comprovado, né? E aí agora, com o Hospital de Amor em Santarém, a gente vai ter a condição, essa unidade de prevenção, de fato fazer a prevenção, que é muito mais barato do que o tratamento, né? Então, se a gente consegue dar um apoio para as pessoas que precisam dessa prevenção, é muito importante, né? Você tem uma ideia, aqui no Pará são mais de 20 mil que já foram operados ou tratados, ou foram tratados ou estão em tratamento nas unidades do Hospital de Amor pelo país, seja em Rondônia, seja lá em Barretos, no estado de São Paulo. E lá em Barretos são um conjunto, um complexo de hospitais, e cada uma ala ele tem um artista que contribui, Bruno Marrone e tantos outros que fazem esse trabalho extraordinário e excepcional. E eu me senti muito honrado de liderar isso, mas dizer que essa é uma junção de forças da nossa bancada do Pará, portanto o crédito não vai ser depositado somente no deputado Anderson, mas na nossa bancada, todos que irão contribuir conosco para a realização desse sonho que é a construção do Hospital de Amor aqui em Santarém, e eu não tenho dúvida que nós vamos alcançar. Pois é, então aproveitando esse gancho, falando de Hospital de Amor, de câncer, vamos falar de um outro trabalho que está sendo construído lá, que é em relação à isenção de imposto para mulheres que por um acaso já tenha tido câncer, assim, ou então mulheres que serão acometidas. Como é que é essa lógica da apresentação desse projeto para beneficiar essas mulheres? Nós acabamos de aprovar na Câmara, inclusive por unanimidade, eu não recordo de nenhum outro projeto que tenha sido aprovado por unanimidade em votação nominal, como foi aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e uma redução para quem ganha de R$5.001 até R$7.350. Foi extraordinário isso. E a partir daí, por se tratar do mês de outubro, nós tivemos a ideia de apresentar um projeto também para dar esse benefício às mulheres que estejam acometidas, ou seja, diagnosticadas com câncer, ou que tenham histórico também, que estão em tratamento, que não tem essa isenção. Hoje essa isenção já tem quem é aposentada, mas a mulher que está na vida ativa, ou seja, está ativa, principalmente as mães solteiras, que tem que, além de trabalhar, cuidar dos seus filhos, mas continuam pagando esse imposto no momento difícil que estão passando por conta desse tratamento, que o câncer é cruel, quem conhece sabe, ou seja, muita gente inclusive tem problemas psicológicos quando descobrem que estão com câncer. Se não tiver uma motivação, alguém por perto, todo um amor por trás, fica muito difícil. Então, nós pensamos nesse projeto para garantir isenção para essas mulheres, né? Inclusive a ideia nossa é que ele se amplie também um pouco mais para outras questões, principalmente em relação ao câncer de mama, mas que varie também para outros tipos de câncer, né? Até porque é importante a gente valorizar essas pessoas que passam num momento de dificuldade da sua vida, somente nessa fase do tratamento, que precisam desse apoio, e o projeto tem esse viés. Eu não tenho dúvida que vai ser um projeto que será aprovado, né? Assim como eu tenho vários outros projetos em relação às mulheres, uma questão de priorização para as mulheres que precisam, ribeirinhas que precisam fazer mamografia, exames como esse. Isso eu ia abordar aqui. Conclua aí, porque realmente é outro projeto que eu tenho. Para priorizar, que é isso também que nós temos, assim como também o projeto que eu também apresentei para combater aí essas questões de abuso sexual e agressões contra as mulheres, com aumento de pena, né? Principalmente para pedófilo e estuprador. Você sabe que a gente precisa compreender que não adianta você hoje prender um pedófilo se ele vai sair daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ele tem que pagar completa a pena dele. E esse meu projeto, por exemplo, ele prevê, além do aumento de pena, ele prevê também o impedimento de progressão de pena, que é exatamente o camarada por bom comportamento vai reduzindo a pena. Por exemplo, a pena máxima que alguém cumpre no país é 30 anos. O cara pode ser condenado a 100 anos, mas ele vai comer. Mas tem gente, a grande maioria, fica 8 anos no máximo, né? Porque ele vai se comportando, claro,
que tem crimes e crimes. E no caso, para estuprador e pedófilo, o nosso projeto não tem perdão. O camarada tem que cumprir a pena, porque a maioria das pessoas, digo aqui, a maioria das pessoas que cumprem pena por estupro ou por pedofilia, eles retornam para cometer o mesmo crime. Então tem que ter muito cuidado com isso, é por isso que a nossa lei veio, esse conjunto de leis em favor das mulheres, mas especial esse, no mês de outubro, que é a isenção do imposto de renda para as mulheres acometidas, diagnosticadas com câncer, ou que tem já o histórico, né, de câncer na sua vida. Bem, e para finalizar, vamos aí abordar a questão do Bora Prosperar. Exato. Esse é um programa que tem alcançado assim, um sucesso tremendo aqui na região, principalmente. Eu sempre fui de ajudar muito. Inclusive as pessoas não vão ver as minhas ajudas em rede social, que eu faço pelos outros, porque eu acho que é algo que você não precisa externalizar. Eu acho que é isso entre você e Deus, e aquela pessoa que você ajudou. E ajudava muito também, ajudo, muitos projetos sociais, contribuir para cá, quando me pedem, não fazer. E eu estava, Oswaldo, há um ano e pouco atrás, na sala de casa, com a minha esposa Darley, quero mandar um abraço para ela, todo especial, uma mulher que me faz feliz há 30 anos já. Dia 4 de dezembro a gente completa aí 26 anos de casado, mas com o namoro já tem 30, né? E estava lá meu filho Júnior com a sua esposa Carol, estava lá minha filha Daniela com seu esposo André e a minha filha Daiane, que é a nossa caçula, a gente conversando, batendo papo entre família, que quando eu estou aqui, a gente procura pelo menos uma vez por semana reunir a família, né? E surgiu a ideia, pai, e a minha esposa também dizendo, amor, por que a gente não cria um projeto que tenha a identidade da família, sua, a gente poder realmente fazer algo nesse sentido. Aí surgiu o Prosperar, que começou a sua primeira edição no Dia Internacional das Mulheres, da Mulher, com uma ação voltada para as mulheres, e que ele foi ganhando corpo. Hoje a gente faz ação na área da saúde, na área da educação, na área da oportunidade, na área do assistencialismo também, na área da emissão de documentos, de cidadania. E tem uma que me enche os olhos, na área da saúde, que é a oftalmologia, e a questão também da ultrassonografia. Que inclusive a gente faz chá revelação das mulheres com essa ultrassonografia. Isso tornou um sucesso. Hoje eu estou com dificuldade de agendar, porque a gente tem muitos pedidos. Você deu uma ideia, tem mais de 60 pedidos só de Santarém para levar o Prosperar. O Prosperar, o Caravana Prosperar, que é um recurso que eu arrumei das minhas emendas parlamentares para o governo do Estado contratar um instituto para fazer a oftalmologia, é uma coisa, que aí tem um recurso lá do Estado. Esse Prosperar que a gente faz no mês a mês aqui em Santarém, com várias ações, é um conjunto de amigos que me ajudam e voluntários. Nós começamos o projeto com em torno de 30 voluntários, hoje nós temos mais de 150 voluntários no nosso projeto, profissionais de todas as áreas. Inclusive aqui eu quero agradecer a todos, sem citar nomes, porque são tantos que eu iria esquecer. São várias entidades, vários profissionais liberais, pessoas comuns que vão lá para ajudar, até para servir um cafezinho, e para nós é sensacional. Nós fizemos várias edições, agora no final de semana do dia 18, nós estaremos no Mogi dos Campos com a Caravana Prosperar de Oftalmologia. O Caravana Prosperar aqui em Santarém, nós atendemos mais de 1.600 pessoas aproximadamente, foi lá no ginásio, no Djalma Lima, nossa arena estadual, com quase 1.400 óculos que foram entregues, mas esse projeto ele visa atender 5.000 pessoas, dentro de Santarém, toda a nossa região, e além dos que a gente faz aí em Santarém, do dia a dia. Nós vamos ter agora em outubro uma na região da BR-163, na comunidade do Cipoal, ou seja, a gente vai atendendo conforme a necessidade e a nossa condição também. Eu fico muito feliz porque o Prosperar para mim ele tem sido uma grande realização pessoal. Eu acho que você quando está na política, você pode ajudar mais. Aliás, deixar uma mensagem para as pessoas, muitas vezes as pessoas olham política e enxergam apenas como uma situação de um profissional da política. E eu digo para vocês com todas as letras, quando eu tomei a decisão de entrar na política, eu entrei por uma missão, porque eu pensava o seguinte, a gente ajuda as pessoas, que é uma missão nossa, independente de ser político, do cristão, daquele que quer fazer aquilo que o próprio Jesus pediu para a gente. Primeiro, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, depois Jesus que veio, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, e amar o próximo como a si mesmo não é dizer eu te amo simplesmente, mas é você com gestos para mostrar isso, ajudar as pessoas que precisam, Então o Prosperar, ela veio com esse viés realmente de poder ajudar. E eu vim para a política com essa missão, de poder ajudar, porque a política ela ajuda mais, te dá a possibilidade de ajudar mais pessoas aí. Então, enquanto eu estiver na política, eu vou continuar fazendo esse meu trabalho. E um detalhe, deixar muito claro para as pessoas, eu não estou na política com uma ambição para estar na política, mas eu estou com uma vocação e uma missão que eu recebi.
desde quando eu fui vereador, depois fui secretário de Estado e hoje como deputado federal. Enquanto eu estiver nela, eu vou continuar fazendo o meu papel de ajudar mais pessoas. O dia que eu tiver que sair, eu vou continuar ajudando, mas de uma maneira menor, porque eu já não vou ter a mesma condição. Isso é natural, porque na política você abre mais portas para ajudar as pessoas. Por exemplo, eu tenho um projeto Começo a Prosperar com mais de 150 voluntários. O que é isso? Credibilidade pelo nosso trabalho, mas porque tem o espírito coletivo e de solidariedade que as pessoas têm de si. Aquela tese que eu tenho defendido, nosso papel aqui é espalhar amor e não ódio. E tem muita gente que prefere espalhar ódio do que espalhar amor. E espalhar amor é muito mais fácil, tenho a certeza, porque tem aquele velho ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Experimente. Ajudar o próximo, não precisa mostrar para as pessoas. Ajude a forma que você vai se sentir. Eu vou dar um exemplo, Oswaldo, disso, que eu senti algo... Eu fiquei maravilhado essa semana que passou lá em Brasília. Eu vou contar isso, mas é uma coisa que geralmente eu não faço, né? Eu estava lá na liderança do MDB e tinha uma deputada com algumas pessoas lá de Minas Gerais, né? E aí a gente conversando, falando um pouco, eu conheci uma senhora, Dona Márcia, que ela é agente de limpeza pública lá, ou seja, no Magari, naquela comunidade, e lembrei de algumas histórias de sucesso aqui de Santarém. A pessoa era gari, catadora de lixo, virou gari, hoje é uma excelente profissional da saúde, aqui em Santarém, que presta um grande serviço. E a Márcia é estudante de Direito. Lá tem mãe de 6 filhos, gari da sua cidade, mas estudante de Direito, se dedicando para estudar, para cuidar dos filhos e ter uma profissão, além da agente de limpeza pública, que também é uma profissão, né? Importante, né? E aí, de repente, uma das pessoas disse assim, deputado, nós estamos fazendo um trabalho para comprar um computador para ela, porque é o que ela precisa agora, ela precisa. Aquilo me sensibilizou, ela é de Minas Gerais, né? Aí eu pedi para dar um abraço nela, eu dei um abraço e senti uma vontade de dizer para ela que eu ia ajudar. Né? E de repente ela se caiu em lágrimas, né? E aquilo me comoveu, porque ela disse assim, no meu ouvido, para ninguém ouvir, ela disse assim, eu estou tão maravilhada que isso as minhas orações, que eu pedi a Deus para mostrar um caminho para me ajudar, que eu preciso urgente disso. E o Senhor vai me ajudar. E ela disse assim, mas mais ainda porque o Senhor fez isso independente de ser deputado. Porque se o Senhor fosse pensar só na política, o Senhor não faria, porque o Senhor não vota no Senhor, eu sou de Minas Gerais, quem vota no Senhor é eleitor do Pará. E aquilo me chamou a atenção. Então acho que as pessoas precisam fazer mais exercício de ajudar o seu próximo. Acho que essa é a grande missão da gente. Inclusive ajudar sem cobrar algo em troca. Eu acho que isso é importante também, a gente fazer, né? Que nada tem a ver com aqueles que costumam estar enganando os outros por aí, né? Tem a ver com a solidariedade humana de querer realmente contribuir e ajudar o próximo que mais precisa. Tá certo. Bem, conversamos então aqui com o deputado federal Anderson Pinto, que fez assim uma espécie de uma prestação de conta, um resumão, né, de parte das suas atividades lá em Brasília e fora de Brasília também. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Oswaldo, a oportunidade de deixar essa última mensagem para a gente finalizar. Pensem bem, o deputado Anderson Pinto está em Brasília, não para defender lado, porque eu só tenho um lado que é defender o povo do Pará e a nossa gente. Eu não vou para essas extremas, porque o extremismo ele tem atrapalhado o Brasil. Ser extremista não tem nada a ver ser de direita ou de esquerda, mas tem a ver com fanatismo e eu não vou para essa área. Eu acho que você tem que sentar na mesa, dialogar e trazer as coisas para o nosso Estado, como eu tenho trazido como deputado federal. Fica o meu agradecimento, a minha gratidão pela oportunidade e como diz o nosso projeto, bora prosperar. Vamos prosperar e você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.